Eu quero tratar de dois assuntos, um retomando a questão da audiência de ontem à noite. Todos nós, vereadores que nos manifestamos, falamos em diálogo. E porque a gente vê como exatamente isso que a vereadora Gladys disse, parece que eles não entendem, não conhecem, não conseguem entender como é que eles não sentam para conversar. Porque uma parte do contrato é deles, né? É da prefeitura. Seja a parte, vereadora. Sim. Então, nós todos nos referimos diálogo para conversar, para chegar num acordo, para essa situação se resolver da melhor forma. Hoje de manhã eu escuto pela Rádio Gaúcha as repórteres comentando que a posição da prefeitura em relação tanto à negociação da tarifa da Visate, como com relação à negociação com os médicos, é uma coisa que deve ser resolvida na categoria. Isso vale no modelo privado. Eu sou uma defensora de que o modelo público tenha o desempenho do privado em relação à resolutividade, em relação à produtividade. Mas nós não podemos confundir os modelos. No serviço público, a prefeitura precisa participar das discussões, porque o usuário é o povo, o usuário são os moradores da cidade. Então, não está dando para entender como isso não fica mais claro, até mesmo através da imprensa, onde a gente sabe da responsabilidade que a prefeitura tem em relação a esses dois aspectos. Então, assim, é estarrecedor verificar a falta da possibilidade de diálogo e, assim, quando tu pensa, não, mas vai ocorrer o diálogo, mas não está declarado em público que não, que é uma responsabilidade da categoria. Isso não está certo, gente. O segundo assunto que eu quero, então, informar vocês é que ontem nós tivemos a nossa primeira reunião da Comissão Especial Temporária de Enfrentamento da Violência. Ficou, então, definido, eu serei a presidente da comissão. Definimos também como será o nosso modelo de trabalho e já definimos por duas ações bem importantes. No dia 6, já está confirmada a visita a uma cidade aqui do estado, na verdade, a região, que está com uma experiência bem positiva em relação ao cercamento eletrônico e também uma ação em relação ao um encontro para tratarmos, para botar na mesa o assunto do policiamento comunitário. Eu agradeço a presença dos meus colegas de ontem na reunião, vereador Adiló, vereador Alberto Meneguzzi, Gustavo Toigo, Neri e o Périco. E a gente está assim, muito confiante em fazer um trabalho focado para que a gente possa dar uma resposta o mais breve possível em questões emergenciais da segurança. É isso, pessoal. Ai, desculpa. Vereador Edson. Desculpa. Eu estou muito, assim, atrapalhado com essa falta de diálogo. Não, mas Mas nós estabelecemos aqui um diálogo. Obrigado, vereadora Paula Iores. Eu, com relação ontem à audiência pública, participei por 1 hora, depois, como falei nas pequenas comunicações, eu fui representar essa casa lá no Projeto CAE. E tenho a pretensão de dizer, vereador, presidente da comissão, Ediló Frisco, a qual eu tenho orgulho de participar com os integrantes que Vossa Excelência já elencou aqui, de que pedimos para que fosse capitaneado uma reunião justamente e a Câmara está fazendo o seu papel preponderante, que é intermediar. Sim. Nós não podemos esgotar esse diálogo. Não sei em que dia foi marcado, mas nós teremos também a possibilidade que a Secretaria dos Transportes venha expor o seu ponto de vista e a sua planilha, essa planificação. Porque o que nós vimos ontem, vereador Toigo, é que nós temos que ter a percepção da responsabilidade enquanto município. Existe um contrato, existe um processo que foi colocado ontem para todos nós, vereadores, e isso é uma preocupação. E para mim, nós temos que tratar a concessionária, eu já falei, amanhã ou depois pode ser outra empresa. O que nós temos que verificar é, está caro, está barato? Como se pode chegar em um número que seja adequado a todos? Bom, alguns terão que abrir mão de alguma coisa.
Então, é isso que nós queremos. A comissão é justamente isso, que nós tenhamos conversa, que nós tenhamos diálogo. Amanhã ou depois, alguém, e nós teremos essa condição de dizer que a Câmara, através de sua comissão pertinente, possibilitou o diálogo. Fiquei muito feliz ontem de ter a presença do líder de governo, demonstrando essa extensão. Parabéns, vereador Chico Guerra. É desta forma mesmo. Todos os assuntos que são pertinentes à cidade de 500 mil de habitantes têm que ter a presença através de um representante do Executivo aqui na Câmara, que é o líder de governo, para entender o que está acontecendo. Não adianta nós queremos nos isolar, porque é aquela história, a conta não paga, vem. É essa a grande preocupação da Câmara. Os vereadores aqui têm essa preocupação, porque todo dia nós chegamos, as pessoas chegam a nós com demandas. Isso eu falei já anteriormente, que esses dias fui abordado na rua e a pessoa disse, olha, a R$4 vocês não deixam chegar. Digo, primeiro que nós não deixamos absolutamente nada, não é nós que regulamos isso. Agora, eu não sei dizer se é barato ou caro. Não sei se R$3,40, acho que foi a vereadora de Ló que comentou, não sei se R$3,40 é caro ou barato. Então, o que nós temos que fazer? Colocar os números, tanto de um lado da concessionária como do Poder Executivo. Nós não podemos levar a pessoalidade para esse debate. A questão de tomada de decisão é técnica, é científica. Ontem nós verificamos que toda essa planificação foi construída ao longo do tempo. Exatamente. Né? Através, acho que foi a apresentação do Ronaldo. Então, me sinto congratulado, presidente, por essa possibilidade de, no mínimo, nós ouvirmos uma parte. Agora falta nós ouvirmos a outra parte e daí, se for o caso, nós nos posicionarmos. Obrigado, vereador. Obrigada, desculpa, vereador, não ter concedido. E aproveitando a sua colocação em que a conta vem, eu acho que eu daria assim, uma dica para a imprensa. Vamos pegar o que está acontecendo a nível de pauta nacional com a água, que todos estão pagando a conta de um desconto que aconteceu em 2012 e que ele não podia... Luz, desculpa. Desculpa, é o diálogo. Conta da luz. Não é pouca coisa, 62 bilhões, vereadora Paula. É o impacto dos 62 bilhões. Então, assim, eu acho que a imprensa poderia fazer uma pauta em relação a um paralelo, que a conta vem, né, em relação à luz, que a gente recebeu um desconto no momento que não era devido. Eu lembro muito bem, na época, os técnicos apontavam que isso não era possível. No hospital, eu estava negociando energia com o Mercado Livre, cessamos as negociações, porque... Não valia a pena fazer a negociação com o desconto que estava havendo. E agora a conta veio. Então, poderia ser uma boa pauta para a imprensa. Vereador Frisso. Vereadora Paula, até vou mostrar para nossa TV Câmara aqui, ó. Ver o exemplo, ó. Aqui é o vereador, é o prefeito do seu partido, Nelson Marquesan, isentará a ISS de empresas de ônibus. Mas o que me chama a atenção é a foto. É o prefeito sentado com os vereadores discutindo alternativas. Prefeito sentado com vereadores, lideranças, né, discutindo alternativas. Isso não se vê aqui em Caxias. Ontem a empresa colocou o seguinte, de que a isenção que acontecia na tarifa do ano passado representa R$300 mil que a empresa tem que recolher de impostos por mês, com o fato de ter sido voltada a cobrar o ISS. Isso vai representar, ao final de um ano, mais de R$3 milhões, né? E a empresa simplesmente não tem condição, porque o ISS não fazia parte do cálculo de 13,40 da tarifa do ano passado. Mas eu digo isso com a mesma preocupação que o vereador Décio me colocou agora aqui. Nós estamos fazendo aqui a defesa da Visat. Nós queremos empurrar para cima da população uma tarifa de 4 e não sei o quê. Não, absolutamente. Nós estamos tentando buscar saídas para manter a modicidade da tarifa, que é o primeiro item da discussão da planilha, tá? Com alternativas. Mas o prefeito tem que vir para o diálogo. Exatamente. Tem que sentar com as partes interessadas. Né? E é um absurdo. Né? Lá, as empresas de ônibus lá de Santa Cruz já deram um exemplo, ó. O prefeito de Santa Cruz, isenção de ISS até 2018. Isso aqui também faz parte da planilha de custos da tarifa. Isso aqui não deixa de ser a prefeitura retirando a cobrança de ISS um subsídio indireto. Exatamente. Tá? Para exatamente propiciar que a tarifa baixe. Né? Então, vamos continuar nessa luta em glória nesse momento, mas eu tenho certeza que logo ali à frente
o povo há de compreender a nossa posição na casa, né? E dizer que a gente estava preocupado era com a cidade, com aqueles que usam ônibus. Muito obrigado. Exatamente. Nós pedimos diálogo e ninguém falou em aumento de tarifa. É bom que isso fique registrado. Obrigada.